Eu sou Suelen Oliveira e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram, @Sendo Transformadas, @DianaBDMachado, @Suelen.Oliveira10 e @FrancileneLSilva. Hoje eu estou aqui para contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Muitas pessoas têm essa curiosidade e acabam até me falando: Suelen, o que aconteceu para você chegar onde você está hoje? E eu quero deixar aqui para vocês o que o Senhor fez na minha vida. Primeiro eu quero deixar um versículo que fala muito ao meu coração. Ele falou muito ao meu coração quando eu me encontrei com o Senhor, que se encontra em Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Era o ano de 2012, tomei a decisão de casar. Minhas expectativas eram que eu seria a mulher mais feliz e realizada. Porém, nunca tinha parado para pensar que a felicidade não está ligada a uma realização pessoal. A felicidade é uma pessoa e essa pessoa é Deus. Não sei se você tem esse pensamento, mas eu não tinha esse pensamento. Apostei minhas fichas no casamento. Coloquei sobre os ombros do meu esposo a responsabilidade de me fazer feliz. Por favor, nunca faça isso. É necessário ser feliz e completa sozinho. Nunca caia na besteira de casar para ser completa. Isso é peso para a pessoa que está com você. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar assim: quando eu casar as coisas vão ser diferentes. Quando eu casar eu vou ser feliz. Não, aprenda a ser feliz sozinha. Me casei sem base do que de fato era um casamento, sem estrutura emocional e principalmente sem estrutura espiritual. A minha vida era baseada nos contos de fadas que eu via na TV, revistas, filmes, onde tudo dá certo, pois não mostram a realidade de uma vida a dois, ou seja, o casal propaganda de margarina. Muitas mulheres crescem com esse pensamento. Os problemas enfrentados por duas pessoas com características diferentes é normal ocorrer, mas o que fará a diferença é a forma como você vai resolver esses problemas. Sabe o que eu aprendi ao longo desses anos? Que para um casamento dar certo é necessário casar pensando em fazer o outro feliz. E a nossa felicidade é apenas resultado da felicidade de quem escolhemos para viver o para sempre. Apesar de ter sido criada na igreja, 4 paredes, eu não era a igreja, a habitação do Espírito Santo. Não tinha nenhuma sabedoria para lidar com um relacionamento. Eu não tinha o Senhor como a minha prioridade. Era evangélica e não cristã. Não vivia os princípios bíblicos e não tinha as características de uma mulher sábia. Quem sabe você que está ouvindo esse podcast, você se encontra da mesma forma que eu me encontrava. Eu era apenas uma frequentadora de culto. Eu era apenas uma pessoa que aos domingos ia à igreja, mas não tinha intimidade com o Senhor. Eu não sabia o que era entrar em um quarto, trancar a porta e falar com o Senhor. Ouvimos muito sobre isso nas igrejas. Creio que você tem ouvido isso. Entra no quarto, fecha a porta, vai falar com o Senhor. Mas muitas vezes falamos: não, isso não é para mim. Mas tenha certeza que isso é para você. Como eu disse, eu não tinha o Senhor como minha prioridade. Tantas outras coisas eram minha prioridade, mas o Senhor era em último lugar.
Hoje, em que lugar você tem colocado o Senhor na tua vida? Você tem colocado Ele em último lugar ou você tem colocado Ele em primeiro? Porque se você colocar Ele em primeiro, as coisas vão ser resolvidas. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Deus permitiu que o vento passasse na minha casa, me desmontou, me quebrou em pedaços para me transformar na mulher que eu sou hoje, ainda em construção, mas sendo aperfeiçoada todos os dias. A religiosidade da minha parte permitiu que o meu casamento chegasse ao fim. Após 4 anos de casamento, onde eu era a cabeça, eu era mandona, eu era ciumenta e principalmente a tola, tomei a decisão mais errada da minha vida, sair de casa. Apesar de me achar a mais correta, cristã, cheia de Deus, não tinha sabedoria para permanecer no meu casamento e ganhar meu esposo para Cristo. Não deixava meu esposo ser o cabeça, o líder, o sacerdote, pois eu me achava que eu era melhor do que ele. Será que você não tem sido essa mulher? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Como você tem sido dentro da sua casa? A que domina tudo, a que governa tudo? E seu marido é aquele homem considerado pela sociedade banana? Essa é a pergunta que eu deixo para você hoje. Quem tem sido você? A mulher sábia que diz em Provérbios 31? Ou a mulher tola que quer fazer as coisas do seu jeito, na sua hora, no seu tempo? É como se fosse... Eu lembro que hoje nós estamos em 2022. Mas eu lembro que quando o Senhor ele começou a ministrar no meu coração algumas coisas, uma das coisas que Ele ministrou foi a seguinte, uma coisa muito simples que eu quero deixar para você. Quem tem trocado as lâmpadas da tua casa? Quem tem arrumado o encanamento da tua casa? Será que é teu esposo ou é você? Que você fala assim, mas eu já esperei, já pedi para ele trocar e ele não foi. Já pedi para ele fazer isso e ele não vai. Será que você tem feito da forma correta? Porque nenhum homem gosta de ser mandado. Nenhum homem gosta de ser exigido, né? Eu não deixava o meu esposo ser o líder. Eu não deixava ele ser o sacerdote, porque até mesmo não tinha. Eu não sabia, né? Como fazer isso. Mas esse é um alerta para você. A Bíblia nos mostra que é do marido o direito de ser o cabeça e a mulher a auxiliadora. Mas como eu ia saber, né? Como eu disse, como eu iria saber se eu não lia a Bíblia? Era apenas uma frequentadora de cultos. Eu era uma mulher orgulhosa, soberba, prepotente e cheia de vontades. Após 2 meses da minha saída de casa, o Senhor abriu meu entendimento, fez as escamas caírem dos meus olhos e eu enxerguei quem de fato eu era e o quanto eu fiz mal ao meu esposo. E foi quando o peso da culpa caiu sobre mim. Difícil, né? Muitas vezes, quando você se separa, você só acha que o outro tem defeito, o outro tem erro, e você acaba achando que você não tem erro. Quantas pessoas falam, mas meu esposo que errou, minha esposa que errou. Eu não tenho problema, eu não tenho erro. Mas saiba que tem sim. É só você ir lá. Desce lá na olaria do Senhor que Ele vai te mostrar os erros que você tem. Ele revelou as atitudes que uma mulher deve ter dentro de um casamento. E para minha surpresa, eu não tinha nenhuma dessas atitudes. Acredito que você que está me ouvindo pode estar não tendo também.
Recordo-me que o meu amado Senhor, com todo amor, foi me ensinando o verdadeiro sentido do que é um casamento, revelando sobre submissão e me fazendo entender que eu estava muito longe de ter um relacionamento duradouro com todas aquelas minhas atitudes. Eu era uma mulher terrível de se lidar. Me achava melhor que todo mundo. Uma mulher ingrata, com duas faces. Será que você não tem sido essa mulher? Será que você não tem sido esse homem que na frente de pessoas é de uma forma e dentro de casa é outra? Será que lá na igreja você não é uma mulher e em casa você é outra? Eu era uma mulher na igreja e em casa eu era outro tipo de mulher. Após esse processo e da minha saída de casa e esse encontro verdadeiro com o Senhor, eu tentei voltar atrás e restaurar o meu casamento, mas não tive êxito e espero em Deus o tempo dele. Eu quero falar para você algo interessante. Decida hoje mesmo buscar em Deus a sabedoria para você viver a vontade dele dentro da sua casa e em você. Muitas mulheres têm casado como eu casei, buscando a felicidade. E acaba com aquele pensamento que eu falo que é o inimigo que coloca. Se não der certo, separa. Tem muitas pessoas que estão com esse pensamento. E o meu conselho hoje é: seja feliz sozinho. E quando Deus lhe entregar o seu marido, você o fará feliz por ser uma pessoa realizada em Deus. E se você já está casada, repense em suas atitudes como esposa e veja se você não está sendo a cabeça do seu lar. Não tome a responsabilidade de ser a cabeça da sua casa. Deus lhe chamou para ser auxiliadora e não cabeça. O que passa disso é desobediência. Fique atenta à submissão. Seja grata. Uma mulher grata transforma o ambiente onde ela está. Tudo fica leve. O marido tem prazer em voltar para casa depois de um dia exausto e permanecer em família. Quantos maridos saem do seu serviço e não voltam para casa? Por quê? Quando ele chegar em casa, vai ter a mulher falando: faz isso, faz aquilo, resolve isso, resolve aquilo. A mulher comandante, a mulher general. E acaba ele ficando na roda de amigos, acaba ele ficando mais tempo no serviço, às vezes não tem nem necessidade de fazer uma hora extra, mas ele está fazendo para poder, quando chegar em casa, a janta já está servida, ele jantar e dormir. Muitos homens têm feito isso e creio que mulheres também. Seja grata, né? Seja sempre grata. Se o teu marido ajudar você a fazer alguma coisa, agradeça. Porque esse não é o papel do marido. O papel do marido é outro. Se você for conversar com sua avó, com seu avô, você vai ver que o que eles pensam é totalmente diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. O marido ele tem que sentir vontade de voltar para casa. Seja pacificadora. Tenha sempre sabedoria em conduzir as coisas da melhor forma. Não se case por carência, por idade, por necessidade. Não, essa é a maior burrada que muitas pessoas têm feito. Ah, mas eu estou muito velha. Ah, mas se eu demorar muito para casar, eu não vou conseguir ter filho. Você acaba impossibilitando aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Você acaba impossibilitando. Porque o Senhor, ele tem um tempo certo. Ele tem um tempo certo para tudo. Assim como diz em Eclesiastes 3. Tem um tempo certo para tudo. Busque em Deus o tempo certo para cada passo, pois a Bíblia confirma que essa decisão é para sempre, ou seja, até a morte.
Não sei se você já parou para pensar, mas você já parou para pensar em conviver com uma pessoa errada até a morte? Simplesmente porque você não soube esperar o tempo certo? O mundo tem mudado a visão das pessoas. As igrejas têm acatado dia após dia com mais facilidade o divórcio e por isso estamos vivendo uma inversão de valores. Os casais, como eu disse, já casam com o seguinte pensamento: se não der certo, separamos e cada um segue sua vida. O que se quebra não tem mais conserto e logo é substituído. Você já parou para pensar sobre tudo isso? Se ainda não pensou, eu lhe convido hoje, não só para pensar sobre isso, mas pergunte a Deus o que Ele tem achado de tudo isso que a humanidade tem feito com aquilo que Ele chama de sagrado. Pense nisso. E hoje muitas pessoas falam para mim, Sueli, mas teu casamento foi restaurado? E eu só respondo uma coisa: eu fui restaurada. Eu estou aqui hoje para fazer esse apelo para você. Se você se encontra com dificuldade no seu casamento, se você se encontra com dificuldade na sua vida, busque ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Não adianta você falar, não adianta você gritar, não adianta você espernear, porque isso só vai fazer com que seu casamento se desmorone a cada dia mais. Mas busque o Senhor, busque intimidade. A presença do Senhor é o que nós precisamos. A presença do Senhor é o que nós necessitamos todos os dias da nossa vida. Que quando nós temos o Senhor no centro da nossa vida, as lutas vêm, as adversidades vêm, elas vêm. Mas o Senhor, Ele sempre está conosco, Ele nos pega pela mão e Ele nos leva. Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Repense a sua vida. Não faça como eu fiz. Não espere chegar ao término de algo para você mudar a sua vida, para você abrir o seu coração para o Senhor. Mas abra hoje. Vá para o teu cantinho de guerra, vai para o teu cantinho de oração e fale para o Senhor: Senhor, me quebra. Senhor, me transforma. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu quero ser uma pessoa cheia da tua presença, uma pessoa que não fique focada nas coisas materiais, uma pessoa que não fique focada nas coisas terrenas, mas uma pessoa que fica cada dia mais buscando entender aquilo que o Senhor tem para nós. E espere o tempo do Senhor. Coloca as coisas todas no seu devido lugar. Amém?